Olá, bom dia na graça e na paz de nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que nos guarda em todos os momentos. Amém? Seu nome é Jesus. Jesus é traído por Judas. O que você faz quando é traído? Vai embora? Fica irritado? Dá o troco? É preciso lidar com a traição de algum modo. Vejamos como Jesus lidou com ela. É preciso notar como Jesus viu Judas. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Mateus 26:50. De todos os nomes que eu escolheria para Judas, amigo não seria um deles. O que Judas fez a Jesus foi terrivelmente injusto. Não há indicação de que Jesus tenha maltratado Judas em alguma ocasião. Nenhum indício de que Judas tenha sido rejeitado ou deixado de lado. Durante a última ceia, quando Jesus disse aos discípulos que seu traidor estava sentado à mesa, ninguém se virou para a pessoa ao lado e sussurrou: é Judas. Jesus nos disse que ele ia fazer isso. Eles não sussurraram porque Jesus nunca disse isso. Ele já sabia o que Judas ia fazer. Mas tratou o traidor como se fosse fiel. A injustiça fica ainda mais clara quando se considera que a traição foi ideia de Judas. Os líderes religiosos não o procuraram. Foi Judas quem os procurou. E Judas lhes perguntou: o que darão se eu o entregar a vocês? Mateus 26:15, observem. A traição teria sido mais palatável se Judas tivesse recebido alguma proposta dos líderes, mas não foi assim. Foi ele quem lhes fez uma proposta. E o método de Judas, mais uma vez, porque ele usou um beijo. Mateus 26:48-49. E porque tinha de chamá-lo de mestre. Mateus 26:49. Esse era um título de respeito. Que incongruência entre suas palavras, obras e ações. Eu não teria chamado Judas de amigo. Mas foi exatamente assim que Jesus o chamou. Por quê? Jesus podia ver algo que nós não podemos. Jesus sabia que Judas fora seduzido por um adversário poderosíssimo. Tinha consciência das astúcias das palavras de Satanás. Ele mesmo já as havia escutado. Sabia como foi difícil para Judas fazer o que era certo. Ele não justificou o que Judas fez. Não minimizou os fatos. Também não revelou sua escolha. Pelo contrário, olhou bem nos olhos do traidor e tentou entender. Enquanto você odiar seu inimigo, a porta da prisão fica fechada e o prisioneiro fica detido. Mas quando você tenta entender e liberta seu inimigo do ódio que sente por ele, então o prisioneiro é libertado. E o prisioneiro é você. João nos diz
que Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes das sinagogas e fariseus? João 18:3. Sempre tive a impressão de que Jesus fora preso por um punhado de soldados. Estava errado. Foram despachados no mínimo 200 soldados para lidar com um único carpinteiro e seus 11 amigos. Também estavam presentes alguns guardas. Era a polícia do templo. Eram designados para o lugar santíssimo durante a época mais agitada do ano. Provavelmente estavam entre os melhores de Israel. Judas também estava lá. Era alguém de dentro. Satanás não apenas havia recrutado romanos e judeus, mas também se infiltrou no gabinete. O inferno deveria estar em festa. Não havia como Jesus escapar. Satanás bloqueara todas as saídas. Seus assistentes anteciparam todos os movimentos, exceto um. Jesus não tinha intenção de correr. Não planejava fugir. Não viera ao jardim para uma retirada. O que encontraram entre as árvores do jardim não foi um covarde. Encontraram um vencedor. Louvado seja esse nome maravilhoso de Jesus. Amanhã eu hei de voltar na permissão dele. Amém?